Shalom, uma boa semana para você, um excelente mês. Nós estamos começando hoje um mês glorioso e o meu desejo é que você, então, viva o extraordinário de Deus neste mês, neste fechamento. Esse mês é fechamento de trimestre, esse mês é mudança de estação, então que haja uma revolução na sua vida, na sua família, aonde você está. Eu quero te abençoar então com a palavra de hoje, de 1º de setembro, promessas de sustento em todas as coisas. E se você deu uma virada aqui de página antes dessa, então, promessa, existe aqui uma palavra do nosso pastor. As promessas de Deus não eliminam lutas e desafios, mas nos dão a certeza de que ao encará-los, temos uma base sólida na qual podemos confiar e encontrar força. Que você então tenha essa confiança, essa força no Senhor de uma forma tal, de uma forma sobrenatural, a ponto de você viver realmente sendo sustentado pela graça, como Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Que coisa mais linda a gente já começar um novo mês, uma nova semana, com uma palavra como essa tão graciosa, que nos traz essa revelação de que tudo é pela graça, favor imerecido, e se Ele nos entregou algo de tão grande valor, que foi então o próprio Filho, nosso amado Jesus, como Ele não nos dará todas as demais coisas? Então, esta é a nossa confiança neste primeiro dia do mês, de que tudo aquilo que é necessário para a gente revelar a glória dele neste mês, ele nos dará com graça e com glória. Que o seu mês, como eu já falei, seja muito glorioso. E aí você que é discípulo de Jesus, você está acompanhando aí uma série, não é? Nós estamos indo agora, então, para um tema diferente, não é, dos demais, mas envolvendo o que o discípulo de Jesus é em Cristo. E o tema de hoje, então, é o discípulo de Jesus conhece a si mesmo. Que forte isso, não é? O discípulo de Jesus, ele se reconhece como alguém que é parecido com ele, e todos que estão vivendo, convivendo com esse discípulo, podem reconhecer sim que nós somos parecidos com Jesus, que assim seja, setembro seja um mês que todos reconheçam que nós somos parecidos com Jesus. E aí então nós começamos com Romanos 12:3. Veja só esse versículo glorioso. Pois, pela graça que me foi dada, ó, a graça de novo. Digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Existe então agora, né, nesse tempo, uma onda, não é, de uma pergunta nas redes sociais. A pergunta é o seguinte: quem é você? Já parou para pensar? Quem é você? Se alguém fizesse essa pergunta de uma forma assim repentina, no meio da rua, você já teria ali toda uma descrição, uma revelação de quem você é, para você então se apresentar para essa pessoa? E aí a minha pergunta é o que você diria a respeito de si mesmo? Não valeria então profissão, não valeria o lugar onde você mora, não valeria para a sua resposta, algo relacionado à sua, profissão? Então, fica bem limitado. Eu vou perguntar de novo para você. Pensa só por um instante. Quem é você? Tá pensando aí? O que você responderia? Será que você responderia o que Jesus respondeu, não é, para os
as pessoas que o conheciam, não é? E as pessoas que não o conheciam e ficaram então conhecendo quem ele era? Alguém que era manso e humilde de coração? Mateus 11:29 diz isso. Jesus, ele se apresentou como alguém manso e humilde de coração. Como é que você, então, se apresentaria para pessoas que estão ali, não é, querendo saber o que você realmente, em relação ao reino, é? Essa é a minha pergunta, então vamos começar fazendo essa pergunta para você. E aí, nós vamos, ter 3 fatos aqui que nós vamos então ajudá-lo para responder, não é, a essa pergunta. Primeiro é que um discípulo de Jesus, ele conhece a si mesmo ao cultivar a sua humildade. Então, o discípulo de Jesus, ele cultiva a humildade. A palavra de Deus diz em Romanos 12:3b: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Sabe aquela questão da supremacia, de você se tornar alguém superior e se colocar, se portar, se revelar, não é, a um grupo como o detentor da verdade, de todo conhecimento e aquilo que faz então a sua vida, ser conduzida, não é, o torna, não é, mais importante ou mais relevante do que os demais. Então o discípulo de Jesus, ele cultiva essa humildade. Como eu havia falado, Jesus é o nosso exemplo. Alguém que é manso e humilde de coração. A palavra de Deus diz em Tiago 4:6 que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Toda vez que nós, então, abraçamos a soberba, a altivez, a prepotência, essa arrogância de nos tornarmos superiores aos demais, nós estamos, deixando de lado a graça, a graça. A Bíblia fala que ele dá graça aos humildes. Então, agraciados são os discípulos humildes. E essa, então, humildade faz com que nós revelemos à sociedade de que um discípulo de Jesus, ele é humilde. E aí eu queria, então, que você também pensasse 2 coisas. De que forma a arrogância pode aparecer no seu dia, mesmo de maneira sutil? E como é que você pode identificar isso em você mesmo? Outra coisa, o que significa na prática ter um coração humilde como o de Jesus em seus relacionamentos e também no seu serviço para com Deus? Faça essas 2 perguntas. Você está vendo, já estamos dando uma dica aí para você então responder a pergunta inicial: quem é você? Segunda coisa, então, um discípulo de Jesus que conhece a si mesmo, ele vence a baixa estima. Então, baixa autoestima, ela é vencida por esse discípulo que tem, então, um conceito equilibrado, como Romanos 12:3c diz, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Então, eu digo assim, que nem além, nem aquém do que Deus tem. O que é que Deus tem para você? Não é uma baixa autoestima, não é? Nem essa arrogância, essa prepotência, não é, de ser superior, nem também essa autoestima baixa, não é, de fazer então se conhecer, se revelar aos outros como alguém que não tem valor, que não merece, que é indigno. Veja, a graça, ela é para todos que o receberam, não é? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Essa é uma identidade poderosa, um filho que se reconhece como, então, alguém que tem um pai bom, um pai gracioso e poderoso.
ele se apresenta às pessoas, não como uma pessoa que então é inferior, mas que tem equilíbrio, moderação em seu portar, em seu falar, e isso revela, sim, que ele é um discípulo que segue de pertinho a Jesus, porque ele tem essa comunhão e essa conexão cada vez mais intensificada. Então, quanto mais nós estivermos perto de Jesus como discípulos, mais nós vamos revelar então essa identidade equilibrada. Então, a minha pergunta a você, mais duas, tá bom? Para que a gente então tenha uma facilidade na resposta que foi então solicitada no início desse estudo. Quais são as mentiras que você tem alimentado a baixa autoestima? E como é que você então tem combatido? Você tem abrigado essa baixa autoestima e até dito a você mesmo e aos outros: "Eu sou humilde, humildade não é isso", não é? Então, é também um orgulho, que é então mascarado, que é escondido, porque autocomiseração também é um orgulho. Então, outra pergunta: o que muda na forma como você se relaciona com os outros, quando passa a enxergar que você tem valor para Cristo? E o terceiro: permita-se ser moldado por Cristo. Romanos 12:3d diz: de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Há uma medida de fé, e essa medida ela vai então crescendo a ponto de você então, quanto mais perto desse nosso Deus que tem então essas revelações de quem Ele é, nós vamos descobrindo quem nós somos também. E aí então, amadurecendo e crescendo nessa fé, a gente vai ter essa humildade de então se apresentar como um seguidor e como um imitador de Cristo. Você pode então dizer que na pergunta quem é você? Você é um imitador? Você é um seguidor de perto de Cristo? Então, reconheça que você tem pontos fortes e se coloque a serviço de Cristo, através dos seus dons, dos seus talentos. Reconheça. Isso também é um reconhecimento de que você tem valor e que Deus concedeu você uma graça que não pode ser, então, segurada, mas ela precisa ser compartilhada. Reconheça a sua fraqueza e permita que Deus o aperfeiçoe. Então, reconheça também que você não é uma superpotência. Não mascare, não camufle, não se engane, não engane as pessoas, mentindo a respeito de quem você é. Essa fragilidade de você se aceitar como alguém que precisa, sim, de mudança, de um amadurecimento, faz de você uma pessoa tão admirável. E outra, ajude os seus irmãos a descobrirem a sua verdadeira identidade em Cristo. Isso vai ajudar muito você saber quem você é, para que você ajude o outro a entender quem ele é também em Cristo. 2 perguntas, então. Quais as áreas da sua vida que você sente que ainda precisam ser moldadas por Cristo para você dizer: "Eu sou um seguidor de perto dele, eu sou um imitador de Cristo"? E a outra, como você pode ajudar outras pessoas ao seu redor a encontrarem a sua verdadeira identidade em Cristo? Então foram 6 perguntas para que você possa, ao final desse estudo, dar uma suspirada, se conectar com Cristo e dizer a Ele: eu quero ser mais parecido contigo, me mostra o meu ponto cego, me revela aquilo que eu ainda não estou vivendo como glorioso, para que as pessoas vejam a tua glória em mim. E conclusão, ao reconhecer então que você não é essa superpotência que carrega uma identidade camuflada para ser bem visto ou querido,
mas que está juntamente com a igreja à procura, buscando de fato, com sede e fome, viver intensamente nesses dias tão difíceis. A identidade de Cristo, a semelhança a Ele. Então, faça com que a sua identidade seja recuperada pela graça, simplesmente por isso. E aí, para a aplicação, então, vai uma lição, não é? Para que essa semana você faça isso. Ore, como eu falei, suspire, se conecte com Deus, fale com Ele, para que então sejam revelados pensamentos de autodepreciação, pensamentos de arrogância. Pai, me mostra no que eu não tenho sido humilde. Pai, me mostra aquilo que eu, de uma forma anulativa, tenho então me permitido ficar então sob um olhar despretensioso, não é? Porque eu não significo nada. Me mostra o meu valor em Cristo. E aí, anote, isso é muito importante. Anote, nessa semana você vai anotar a mentira que você ouviu de você mesmo ou que você contou para si mesmo sobre a sua identidade. O que é que o Espírito Santo está trazendo para você como revelação? De que não está batendo, não está em alinhamento com a identidade do céu. E aí você vai anotar essa mentira e você vai procurar um texto bíblico para então refutar essa mentira. Tá bem? Então, aquilo que não faz você ser parecido com Jesus a ponto, não é, de ser reconhecido como alguém que é discípulo de Jesus. Você então vai refutar isso com a palavra de Deus. E aí, durante a semana toda, você vai refutar isso através da confissão da palavra. E aí você vai então fazer, não é, a revelação disso com o seu líder de GDC, com as pessoas que você está ali, não é, tendo um contato maior, que você conhece, tá bem? Para que isso seja, então, vencido e você, então, tenha uma identidade à semelhança de Cristo. E aí você, minha, então, pergunta para você, que ainda não tem a Jesus como aquele que é o seu grande discipulador, aquele que ensina a você todas as coisas, que te revela a verdade, que te revela o caminho, que te revela então aquilo que é necessário para que você viva uma vida de céu na terra. Minha pergunta é: você deseja fazer desse nosso grande discipulador Jesus aquele que vai te trazer então para esses dias essa vida parecida com Ele? Se sim, você tem o QR Code aí que você pode então acessar para fazer essa resposta chegar até nós. Qual é a sua resposta diante disso? Você tem a Ele como Senhor e Salvador de sua vida? Se você quiser, se você então entender que sim, eu preciso dele para ser parecida com ele, para ser parecido com ele, você então preenche, responde para a gente. Se você quer voltar para a comunhão da igreja e junto com a gente ter então uma jornada, uma caminhada de firmeza rumo a essa vida semelhante à de Cristo, junte-se a nós e volte para a igreja. Também você pode dar essa resposta hoje, não é? Acessando esse QR Code e fazendo então o seu sim ser então conhecido por nós. E o terceiro é, se você ainda não se batizou, se você ainda não revelou, não é, a sua família, a sociedade, que eu sou pertencente à família de Deus, eu quero sim acessar tudo aquilo que o céu tem para mim como filho. Então você dá a sua resposta também, preenchendo, tá bem? Para mim, para a igreja, a essa pergunta. E a minha pergunta também é, se você não tem um GDC e gostaria,
não é, de fazer parte, como eu faço parte, eu me alegro demais. Aliás, que maravilhosos estudos nós estamos tendo, não é, nos GDCs. Quanta coisa Deus tem feito nos nossos GDCs. Então, você também tem um outro QR Code aí para você tá nos trazendo essa resposta de que você está interessado em participar ativamente. Eu quero te abençoar muito, que você, depois desse estudo de GDC, você tenha uma resposta na língua para dizer, ao ser perguntado de uma forma não esperada, se alguém perguntar, você já vai saber o que você é, porque você sabe sim quem você é em Cristo através de uma identidade recuperada pela graça de Deus. Deus abençoe você.